Polícia de São Paulo anuncia a prisão de mais um envolvido no latrocínio do ciclista Vitor Medrado, que foi morto na frente do Parque do Povo há umas 2, 3 semanas, logo no comecinho da manhã, quando chegava ao seu trabalho por causa de um telefone celular. É aquele caso, você se lembra, que a vítima não teve nem ali a possibilidade de nada. Ela foi morta para que o celular fosse roubado pelos bandidos. A repórter Maju Arruda Leite, ao vivo aqui, direto de São Paulo, com mais informações sobre essa prisão. Não é, Maju? Bom dia. Oi, Thaís. Bom dia a você, bom dia a todos. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, confirma que os 2 criminosos envolvidos na morte do ciclista Vitor Medrado estão presos. Na manhã de hoje, quem foi preso foi o responsável por pilotar a moto onde estavam os 2 criminosos que participaram desse crime. O nome dele, o piloto da moto, é Jefferson Souza, conhecido como Gordo da Paraisópolis. Ainda segundo o secretário de Segurança Pública, ele tem passagens por tráfico e recepção. Guilherme Derrite também disse que o bandido que atirou Vitor Medrado também está preso, mas não divulgou mais informações à identidade do criminoso. Isso deve ser feito daqui a pouco, às 10 horas da manhã, onde o secretário de Segurança Pública vai conceder uma entrevista coletiva dando mais detalhes sobre a prisão desses 2 criminosos responsáveis por tirar a vida de Vitor Medrado. Esse assassinato aconteceu no dia 13 de fevereiro, lembrando, em frente ao Parque do Povo, por volta das 6 horas da manhã. Vitor Medrado estava parado ali na bicicleta quando foi pegar o celular para se comunicar com uma aluna, quando 2 criminosos em cima de uma moto chegaram no Vitor. Um deles atirou e depois pegou o celular e os 2 fugiram em cima da moto. Lembrando que no mês passado, a polícia já havia prendido uma mulher que é considerada, apontada como a líder da quadrilha. Então, ela era responsável por alugar capacetes, placas de motos, para que esses criminosos pudessem realizar esses crimes ali em bairros nobres da cidade de São Paulo, como a região dos Jardins, a região de Higienópolis e também a região de Itaim Bibi, onde aconteceu esse caso de Vitor Medrado no dia 13 de fevereiro, em frente ao Parque do Povo. Então, daqui a pouco, nós teremos mais informações sobre esses 2 criminosos. O que nós sabemos é que os 2 estão presos e, na manhã de hoje, o piloto da moto, conhecido como Gordo da Paraisópolis, o nome dele, Jefferson Souza, foi preso por policiais do DEIC na manhã de hoje. Volto com vocês. A Maju Arruda Leite vai acompanhar ao longo da manhã a entrevista coletiva que nós teremos na Secretaria de Segurança Pública para dar mais detalhes desse caso importante. E, mais uma vez, nós estamos acompanhando a prisão de alguém que já tem dívidas com a Justiça. Se essa é a pena justa que nós temos para bandidos, nós estamos perdidos. E vamos continuar nessa situação de insegurança. Porque um bandido que já foi condenado por tráfico de drogas, um bandido que já foi condenado por receptação, está nas ruas. Ele está nas ruas para praticar o que ele está praticando, crime, para mais uma vez colocar a sociedade em perigo. Ele estava pilotando a moto e o comparsa dele, que estava na garupa, foi o responsável pelo tiro que matou o ciclista no Parque do Povo, o Vitor Medrado. Numa atitude covarde, numa atitude de surpresa para a vítima, como agem muitos bandidos. Mas o culpado disso tudo é o Poder Judiciário, que não julgou, conforme a legislação brasileira, um bandido que é, sim, reincidente. Nós precisamos parar com essa bobagem de achar que reincidência só acontece depois do trânsito em julgado. O sujeito já cometeu vários crimes. Esses foram os crimes que ele foi apresentado ao Poder Judiciário. Quantos outros ele não cometeu que nem o registro da ocorrência foi feito ou que a polícia não conseguiu chegar até ele? Agora, quando há a morte de um ciclista lá no Parque do Povo, sim, nós temos essa consequência. Então, que possamos acompanhar esse caso e verificar um desfecho diferente dos outros da ficha criminal desse bandidão aí. Sabe o que é, Pedro? É tanta certeza da impunidade que ele nem abordou o ciclista. Ele já atirou, porque ele imaginou que não fosse acontecer nada. É que o caso teve uma grande repercussão, como disse você. Então foi um caso muito importante para ser desvendado, um caso que chocou toda a sociedade. Mas
E o que ele fez antes? É exatamente esse o ponto. O que os outros fizeram antes. E a cada minuto que acontece esse tipo de coisa nessa cidade que eu amo, a cidade onde eu nasci, que é São Paulo, sabe? Então, tá na hora de não só os casos que comovem, mas aqueles casos que não são resolvidos. E o Poder Judiciário manter essa gente na cadeia. Agora, quem acompanha a gente por imagens, vê a cara de coitadinho que ele faz quando foi levado para o camburão da polícia. Não pode acontecer mais isso. Isso não pode. Isso daí é uma guerra que a sociedade civil precisa travar para que os nossos filhos, netos, enfim, parentes, irmãos, mãe, pai, não tenham que passar por esse tipo de situação. Eu daqui fico preocupada com a minha família. Não que aqui não aconteça atentado terrorista, eu estou do lado de uma guerra, mas a guerra que está acontecendo hoje nas grandes metrópoles brasileiras, falando especificamente de São Paulo, é um grande absurdo. E você sabe, Sônia, que esse caso mostrou, eu acho que eu sou muito ingênua, né? Porque eu não sabia que existia isso. Então, se você, nosso ouvinte, nosso assinante, já tinha conhecimento, eu peço desculpas, mas tem gente que aluga equipamento para a prática de assalto. Foi isso que se descobriu nesse caso. Eu também posso compartilhar dessa ingenuidade não é? com você. Porque essa mesma moto, e hoje tudo tem câmera, né? Então tem câmera de segurança, as câmeras da prefeitura, tem câmera da polícia militar, tem câmera dos comércios, tem muita casa com câmera, então tudo é registrado, é registrado. Foi por isso que a gente soube que nesse caso, o ladrão... Se fala que latrocínio é o roubo que deu errado, não é? Você chega ali para assaltar, a vítima reage, aí você dá o tiro, não era essa a sua intenção. Esse caso não. Esse caso foi o contrário. Foi a pessoa morta para ficar mais fácil levar o celular. E a gente vê isso pelas câmeras. E aí, quando essas câmeras registraram a ação desses dois assaltantes numa moto, essa mesma moto foi flagrada algumas horas depois num outro assalto em outra região da cidade. Aí todo mundo falou, mas escuta, será que eram os mesmos? Não eram. Não eram. Era uma moto alugada junto com capacete, mochila, todo o equipamento. É o kit assalto alugado por essa primeira presa na investigação da polícia, que era a dona desses equipamentos, e aí ela aluga, faz dinheiro desse jeito, alugando moto, capacete e outras cocitas mais, armas também, para quem quer assaltar. Pois é, eu continuo achando que casos assim, de bandidos que são presos pelo cometimento de crime, tendo sido beneficiados antes com soltura, apesar de condenações e um longo histórico policial, isso apenas confirma as estatísticas de que pelo menos 2/3 dos crimes praticados no Brasil são praticados por criminosos reincidentes, não é? Eu continuo achando, insisto muito nisso, que o Brasil precisa começar a virar esse jogo, responsabilizando as autoridades que tomam decisões como a de soltar o gordo de Paraisópolis. Quem foi que soltou? Quem foi que colocou esse camarada na rua? Os cúmplices dele, com toda certeza, também são reincidentes, também foram liberados. Né? É assim o que acontece. Eu contei aqui o caso aqui em Brasília, está muito fresco na memória, esses dias, de um sujeito que um dia desses, em 2016, matou uma menina que não queria namorar com ele simplesmente a matou. Estudantes que eram da Universidade de Brasília atraiu a menina para um laboratório, dopou a menina e a matou. Isso foi em 2016, ele já estava solto, ele já estava em regime de semiaberto, passava a noite no centro de progressão penitenciária e passava o dia na rua. Acabou se relacionando com uma outra menina da idade dele, ele tem um pouco menos de 30 anos e uma menina de uns 25. Ele então se aproximou, quando ela percebeu quem ele era, quando descobriu quem ele era, acabou o relacionamento e ele não se conformou e começou a repetir o mesmo padrão de comportamento que o levou ao assassinato da primeira. A Polícia Civil, felizmente denunciada, recebendo a denúncia da família e tal, foi lá e prendeu o sujeito nas imediações da casa da moça, momentos antes de tentar praticar algum tipo de crime, com a mochila, com armas, etc. Esse camarada, inclusive, chegou a invadir a casa dela, deixou o gás aberto para matá-la por inalação de gás. Quer dizer, e agora é processado por tentativa de feminicídio. E aí, assim, nessa confusão toda, quem foi que soltou esse camarada?
Quem foi que decidiu que ele estava em condições de voltar ao convívio das pessoas? Por que é que há tantos reincidentes? A reincidência é produto da constatação do próprio criminoso de que a punição dele não foi suficiente. E não foi mesmo. É tanto assim que ele volta a praticar o crime. Enquanto os responsáveis pela soltura de bandidos dessa natureza não forem responsabilizados de alguma maneira pelos crimes que eles passaram a cometer depois da soltura, a gente